Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todo mundo esteja bem. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa videoaula sobre o período da filosofia medieval com a visão da escolástica e do pensador do período que era Tomás de Aquino. Bem, pessoal, na videoaula passada nós vimos sobre a patrística, que é uma corrente filosófica desse período medieval que nós estamos estudando, onde teve o principal pensador que foi o Santo Agostinho. Ele tinha referências e leituras filosóficas sobre o filósofo grego Platão. E na videoaula de hoje nós vamos ver sobre a escolástica, certo? Que é uma corrente filosófica também do período que deu continuidade a esse trabalho de concílio com a fé, né? Fé e razão. E ele tem como principal pensador, essa corrente tem como principal pensador, no caso, Tomás de Aquino, que tem como influência, né, os estudos e as teses aristotélicas. Então, é essa a distinção entre os dois. Agostinho teve uma referência com Platão e Tomás de Aquino com Aristóteles. No período escolástico, né, essa busca de harmonizar a fé cristã e a razão foi o problema básico da especulação filosófica. Então, nesse período, a principal forma de se buscar, investigar sobre qualquer coisa que envolvesse filosofia, né, foi o momento em que os pensadores, né, principalmente Tomás de Aquino, harmonizou, na verdade, estudos filosóficos com a teologia cristã. E aí, esse período, ele teve a junção, né, de fé cristã e razão, dividido em três partes, né? A primeira fase, ela foi justamente uma confiança absoluta da junção da fé com a razão, certo? Meados do século IX até o final do século XII. Na segunda fase, já começa a se ter um questionamento, né? Onde merece as obras de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele começa a formular essas teorias através da Suma Teológica. E na terceira fase é onde perde a força e entra em decadência esse concílio. Justamente meados do século XIV para o século XVI. Então, assim, ressaltando a importância, né, e quem tinha o controle no período medieval. Como vocês já sabem, a igreja era o órgão supranacional que tinha controle de tudo naquele período. Então, nesse momento, a igreja ela criou escolas e universidades, né, para continuar tendo a presença de teologia. E aí adotou-se nessas escolas a educação romana como modelo, onde começou a ser ensinadas matérias como o trívio e o quadrívio, que eram as chamadas artes liberais, né, que tinham, no caso, a gramática, a música, a retórica, a astronomia, a filosofia. Então, assim, essas disciplinas, essas matérias do trívio e do quadrívio, elas estavam submetidas à teologia da época, porque os escolásticos viam esse conhecimento como importante. E em conjunto, né, dessas artes liberais, também tinha a presença, né, das teses platônicas que vinham da patrística, que justamente impulsionavam pensadores do período em busca de novas indagações. Foi onde Tomás de Aquino ele foi em busca de conhecer um pensador clássico também, que foi o Aristóteles. Ele teve contato com essas obras, né, essas teses aristotélicas, através de traduções árabes e hebraicas, que foram trazidas pelos filósofos que estudavam Aristóteles, né? Essas teses elas foram controladas e acompanhadas pela Igreja Católica no período. Em alguns momentos a igreja proibiu algumas obras de Aristóteles em alguns lugares, porque Aristóteles ele defendia que o mundo e o movimento são incriados, e para a visão do cristianismo foi Deus que criou tudo. Então, Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, quis combater a heresia da época, né, tendo grande influência do pensamento de Aristóteles, né, ele foi estudar Aristóteles, tentando fazer com que Aristóteles ele pudesse ser argumentado, estudado, né, e também conciliando essa junção de fé e razão de uma forma mais experimental, defendendo a ideia de que a razão por si só ela não nos faz compreender a substância de Deus, mas que precisamos dos sentidos para raciocinarmos sobre ela. E nós vamos compreender um pouco, né, sobre esta argumentação através das 5 vias para provar a existência e conhecer um pouco sobre Tomás de Aquino.
Mas afinal, quem é Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, conhecido como São Tomás de Aquino, ele foi um canonizado, né? Foi um padre da Igreja Católica canonizado, que nasceu em 1226 e teve falecimento em 1235. Ele tinha como principal função combater a heresia presente na época. Ele teve uma educação dominicana, ele se tornou um frade, posteriormente um padre. Era um menino calado, que recebeu o apelido de boi mudo, né? Então, assim, um pensador do período, o Alberto Magno, um frade, na verdade, ele reconheceu em Tomás de Aquino um grande filósofo. E aí o pensamento de Tomás de Aquino foi fundamentar a teologia cristã a estudar o pensador clássico Aristóteles. Ele queria conciliar essa fé e razão e continuar o que a patrística fez, combatendo a heresia do período com o pensamento aristotélico, através das 5 vias da existência de Deus. Essas 5 vias da existência de Deus, ela tinha argumentos aristotélicos, que Aristóteles ele é muito sistemático, ele tem todo um passo a passo para se explicar sobre as causas possíveis. E aí, a partir do que ele vivenciou e da sua percepção, diferente do Aristóteles, que teve mais embasamento racional, o Tomás de Aquino ele teve um embasamento experimental, uma experiência sensível, né, conforme o que os sentidos proporcionavam a ele. E a partir dessa experiência sensível, ele chegou a relatar sobre a existência de Deus. Então, a partir da experiência sensível, chegava-se a relatar sobre a experiência, né, da condição suprassensível, que no caso seria Deus, porque quando nos referimos a Deus, nós podemos dizer que ele é um ser suprassensível, né? Algo que não pode ser visto, que não pode ser tocado, algo que, na verdade, num termo bem filosófico, é algo que transcende a nossa realidade. Então, Deus estaria num plano transcendente. E aí, nesse momento, ele formula, né, através dessa experiência sensível chegando à suprassensível, ele formula 5 argumentos que provam a existência de Deus, se embasando no princípio da causalidade, né, na metafísica aristotélica, que trabalha a questão da causa e efeito. Quando eu falo sobre causa e efeito, eu vou referir-se justamente que tudo o que acontece tem uma causa primária e uma consequência que é justamente o efeito. Por exemplo, você está pegando fogo e você viu fumaça, né? Você vê primeiro a fumaça. Se você vê a fumaça ela é a consequência de uma causa, no caso, o fogo. E assim tem outras coisas no nosso meio, né, que tem sempre essa condição de causa e efeito. Então é a partir do princípio da causalidade de Aristóteles, né, da metafísica aristotélica, é que ele vai argumentar em 5 vias a existência de Deus. As provas da existência de Deus, ou as 5 vias da existência de Deus de Tomás de Aquino, elas são em 5 partes, né? Como está relatando, as 5 vias, que a primeira é o primeiro motor, a segunda a causa eficiente, a terceira é o ser necessário e contingente, a quarta é os graus de perfeição e a quinta é a finalidade do ser. No livro de vocês, de filosofia, tem alguns trechos, né, da obra dele, A Suma Teológica, que coloca, né, como ele detalhou essa experiência sensível, levando para a experiência suprassensível, né, algo que está fora, que transcende a nossa realidade, para tentar explicar a existência de Deus. Então, nessas 5 vias ele vai argumentar racionalmente, mas também tendo vivências do que está na rotina, né, no convívio dele, para poder explicar a existência de um ser, né, de um ser supremo, de um ser que é eficiente, de um ser que é perfeito, e entre outras coisas que as 5 vias vão relatar. A primeira via, ou a chamada prova da existência, é conhecida como primeiro motor imóvel. Então vamos imaginar, vamos supor, né, que foi isso que Tomás fez. Ele supôs que o universo está em movimento. Esse movimento é justamente o quê? A Terra ela não para, a natureza está sempre em fluxo, em mudança, em transformação. As pessoas elas estão sempre nesse movimento, né, os animais e assim por diante. Então tudo está se movendo, né? Então o movimento é um efeito de algo.
Portanto, existe uma causa para esse movimento, uma causa que dá a origem de algo, né? Um exemplo, o mar, ele está sempre em fluxo, né? Em mudança, as águas do rio também. Então, existe uma causa anterior para isso. Da mesma forma, é o planeta em si. Então, se nós formos buscar sempre uma causa anterior para cada coisa que está se movendo, o que é que dá, impulsa esse movimento, nós vamos chegar à conclusão que nenhum corpo se move sozinho. Ele precisa de uma causa. E aí você buscando essa causa vai se chegar a infinitas causas, né? Vai chegar um momento que você não consegue chegar a uma explicação para isso. Então, assim, se eu for buscar a origem do meu nascimento, a origem do que gerou o planeta, do que gerou o universo, então vai ter uma infinitude de coisas explicando essa causa anterior. Então, para Tomás de Aquino, em algum momento, nós chegamos a um marco inicial, a algo que move, mas que não é movido por nada, que não tem uma causa anterior. Algo que seria um motor imóvel, algo que seria o combustível responsável por movimentar as outras coisas, mas que não precisava ser movido por nada. E para ele, essa coisa que deu movimento a tudo, aquilo que deu movimento a tudo, seria Deus. A segunda prova ou a segunda via da existência de Deus, ela é a primeira causa eficiente. Essa causa, ela é um efeito do motor imóvel, né? Ela é a continuação, é justamente o que o motor imóvel ele coloca no início, né? Que existe um movimento. E aí, esse movimento tem sempre a questão da causa e efeito. Então, existe uma ordem, primeiro tem a causa, depois tem o efeito. Se existe essa ordem, não pode, né, haver consequências, efeitos, sem haver uma primeira causa. Um exemplo é um fluxo dos mares, como eu tinha falado para vocês, porque o mar está em fluxo, está em movimento, então existe algo antes que ocasiona esse movimento, existe uma ordem para tal coisa, né? A causa e o efeito. Se fizermos novamente a busca dessa causa, nunca chegaremos a uma resposta, vai novamente chegar a um infinito de possibilidades. Então, vamos supor que houve uma causa anterior, que foi a primeira causa, a chamada eficiente, que seria responsável pelos outros, né, pelas coisas subsequentes, né, o que acontece depois, tudo aquilo que vem depois. E essa causa eficiente seria justamente para ele algo que dá impulso, né, algo que é responsável pelas coisas que vêm depois, que é justamente Deus, aquele que é eficiente. A terceira prova, ou a terceira via da existência de Deus, é justamente sobre o ser necessário e contingente. Então, vamos primeiro nos embasar na teoria, né, na frase, tudo que é, um dia não foi. O que isso quer dizer? Tudo o que existiu no passado não existia. Por exemplo, se eu for falar da minha existência, hoje eu existo, mas antes eu não existia. Então existe essa questão de dizer que algo existiu, mas não passa. Algo existe, na verdade. Algo existe, tudo existe, mas no passado não existia. Então, se eu for voltar para as outras vias, né, a questão desse movimento, de ser que move, do ser que é eficiente, eu vou ver que a minha existência, a existência dos seres possíveis, né, dos seres contingentes, se deu através de uma causa eficiente, de algo que moveu o mundo. Então, é nesse causa e efeito, nessa questão de movimento e eficiente, é que eu vejo o não ser para o ser. O não ser seria o não existo e o ser seria o existo. E aí, se buscarmos essa origem, chegamos ao não ser, à não existência, né? Se a gente for ver novamente uma busca de infinitudes de origens de algo, em algum momento nós vamos chegar, né, logicamente, ao não ser, algo que não existiu. Ou seja, se eu for pensar na minha existência, na existência do planeta, na existência do universo, essas coisas existem hoje, mas quando eu vou pensar no não ser, elas não existiam. Então, eu vou buscar essa origem a chegar ao conhecimento da não existência.
Como eu tinha falado para vocês, ele tem esse embasamento metafísico, né, aristotélico, e também raciocínio lógico, é onde ele chega à conclusão que tudo que um dia é, antes não foi. E nesse pensamento você imagina que o ser vem do nada, pois do nada, nada surge. Então, se você for buscar essa origem, né, de tudo que hoje é e o que não existe, o que não tem na sua existência, você vai chegar a um vazio, né? Para Tomás de Aquino, se você chegar a esse vazio, a esse nada que deu origem à existência, ou seja, a sua existência é de um vazio, de algo que não existe, ele acha muito impossível ter essa conclusão de origem, porque ele era um frade, né? Então ele era um teólogo cristão, e os cristãos acreditam que Deus criou tudo. Então era impossível para ele, né, na visão de Tomás de Aquino, nós surgirmos do nada. É onde Tomás ele diz que há um ser que é necessário, né, que é o momento que ele coloca a conclusão para esse pensamento, que é um ser que é necessário para a origem e a existência de todos os outros seres. Nós, humanos, as plantas, os animais, somos os seres possíveis, né, aqueles que são prováveis, que são verdadeiros, na verdade, né? E aí Deus seria a necessidade da origem de tudo. É um ser que é necessário, um ser que é contingente, em que em alguns momentos, né, depois da época medieval, ele se tornou até duvidoso, né, porque as pessoas, por ele ser um ser suprassensível, algo que não é visto, algo que não é tocado, que está além da nossa realidade, né, algo que transcende, ele é considerado um ser contingente, né, esse ser que é duvidoso. Mas para o Tomás de Aquino, que ele era um filósofo e teólogo, né, e tinha crença no surgimento de tudo através de Deus, então para ele, Deus era um ser necessário, um ser que dava origem a tudo, um ser que era responsável pela existência de tudo. A quarta via, ou a quarta prova da existência de Deus, é conhecida como os graus de perfeição. Então, nessa parte do argumento de Tomás de Aquino, ele vai observar, né, ele vai citar e vai conseguir perceber Deus em todas as outras causas anteriores, né, as vias anteriores, que é o motor imóvel, eficiente e o necessário. Nessa quarta aqui, ele não vai falar somente de Deus, ele vai falar de uma hierarquia no universo. Ele vai tratar também de nós, planeta, né, natureza e etc. Então, vamos supor. Primeiro, quando eu vou falar nessa questão de hierarquia no universo, né, ele vai perceber que existe um grau máximo de perfeição, né? Logicamente, no período medieval, a igreja tinha essa perfeição, né, essa plenitude, esse ser que era supremo, ser que era perfeito em tudo, era Deus. Então, assim, como ele investigou isso, que existia um grau máximo de perfeição, ele também quis fazer uma comparação, né, um padrão de comparação entre aquele ser que seria a excelência, aquele ser que seria o supremo, mas também entre os seres que tinham grau menores, né, de perfeição. Esses seres menos evoluídos na perfeição, né, seriam justamente aqueles que vêm depois do grau de excelência, né? Tem todo um passo a passo, uma ordem para entender, né, esses graus de perfeição. Então, quando eu vou entender na hierarquia, primeiro, quem é supremo, quem é excelência, pleno, é Deus. Deus é o ser perfeito, o ser supremo. Depois de Deus vem os anjos, né? Assim, depois dos anjos os humanos, animais, a natureza, o reino mineral, né, pedras e etc. Então, quanto mais longe do grau máximo, né, do grau supremo, do grau de excelência, que é Deus, menos próximas as pessoas se tornam dele, né? No caso, menos próximos os seres se tornam dele. Então, quem é mais próximo de Deus, talvez na hierarquia, seria os anjos. Então, esses graus de perfeição, ele coloca justamente essa distinção, essa comparação de hierarquia no universo. Primeiro partindo de Deus como ser supremo, até chegar aos outros seres. A quinta prova da existência de Deus, que é justamente a finalidade do ser, ou conhecido também como governo supremo.
Vamos supor, né, na suposição de Tomás de Aquino, ele supôs que existe no mundo uma ordem, né, como ele já tinha detalhado nas outras vias. E essa ordem, ela organiza e governa tudo. Então, existe algo que move, algo que é eficiente, algo que é necessário, algo que é perfeito, que seria responsável por organizar e governar tudo. Algo que seja o governo, algo que seja o supremo de tudo isso, né? Então, Tomás chega à conclusão que se há uma ordem que governa tudo e que dá importância a cada ser, este ser seria o primeiro de todos, o primeiro que impulsiona, o primeiro que movimenta, o primeiro que é necessário, né? O primeiro ser supremo, que justamente seria Deus. Então, vamos exemplificar. A natureza, ela funciona de um jeito, né? As pessoas, ela têm seu papel, os animais têm seu papel. Então, esse ser, ele seria responsável por organizar, por governar, mas também por dar funções, né? Dar importância a cada ser no meio de planeta, universo e etc. Então, tudo o que existe no nosso meio, no nosso planeta, teria justamente essa importância dada por uma ordem maior. Então, deve haver um ser, né, que coloca tudo em seu lugar. Então, qual é a função de um animal, qual é a função do homem, qual é a função da natureza, qual é a função de tudo que está no nosso meio. Então, esse ser coloca tudo em seu lugar. E este ser seria Deus, o mais importante e o mais perfeito. E nós, seres humanos, seríamos nisso daí os seres intermediários, né, o que estava nesse processo aí de funções e importâncias no meio da natureza, no meio do planeta. Então, Deus é o ser que governa, o ser que organiza e o ser que dá importância aos outros seres.